seus filhos para as escolas. Nas regiões de Boston, Nova York e Chicago, reuni relatos de pais latino-americanos, inclusive brasileiros, que estavam optando por se esconder em casa. Uma delas me contava que tinha medo de mandar seu filho para a escola e nunca mais vê-lo. Eu sou Jamil Chad e este é o De Cabeça para Baixo. O episódio de hoje conta histórias que dão cara e voz ao terror incorporado à política migratória nos Estados Unidos. O Migration Policy Institute estimava naquele momento que cerca de 733 mil crianças estrangeiras estavam registradas em escolas pelos Estados Unidos sem documentos legais para ficar no país. Trump, assim que assumiu, admitiu que sua política de deportação incluiria locais sensíveis, como igrejas e escolas. Como resultado, a taxa de frequência das crianças nas escolas americanas, de cerca de 90%, caiu para 85% nos dias seguintes à posse de Trump, de acordo com o próprio Departamento de Educação. Aquilo, porém, seria apenas o começo. Um levantamento publicado nesta semana pela Human Rights First revela que a campanha de deportação do governo Trump continua a aumentar em escala e crueldade. Somente em outubro de 2025, o projeto rastreou 1.014 voos domésticos de transferência de pessoas e 199 voos de deportação para 30 países. Desde janeiro a 31 de outubro de 2025, o governo Trump realizou pelo menos 1.700 voos para um número recorde de 77 países, um aumento de 79% em relação ao mesmo período de 2024. Voos domésticos para a transferência de presos de um lado ao outro do país foram mais de 10 mil voos desde janeiro. Muitas vezes, segundo a organização, com o objetivo de impedir que o imigrante ficasse perto de sua família ou de seus advogados. Savi Harvey, diretora de pesquisa e análise de proteção a refugiados da Human Rights First, resume: o sistema opera na escuridão. Segundo ela, pessoas estão desaparecendo, deportadas sem transparência ou devido processo legal. Muitos passageiros são algemados nos pulsos, cintura e tornozelos, e às vezes até mesmo com o colete de imobilização completo. A crueldade é confirmada por relatos de brasileiros presos e deportados. Dados oficiais coletados por organizações de direitos humanos nos Estados Unidos apontam que, entre janeiro e julho de 2025, mais de 770 brasileiros foram presos apenas na região de Boston, o local de maior concentração da comunidade dos Estados Unidos. Pelo país, seriam mais de 2 mil. Diante da ofensiva dos agentes de imigração, os brasileiros começaram a se organizar. Alguns chegaram a comprar drones para sobrevoar seus bairros e tentar saber se a polícia estava por perto antes de sair ao trabalho. Grupos de WhatsApp que antes serviam para promover encontros, festas ou encontrar trabalho se transformaram em instrumentos de alerta aos brasileiros sobre onde ir e quais ruas evitar. Não foram poucos os que sugeriram não falar português nas ruas, ou então se vestir de forma mais parecida com a dos americanos. Mas os relatos revelam a angústia de uma comunidade vivendo na incerteza. Maria, nome fictício dado a uma brasileira que vive nos Estados Unidos e teve seu marido preso, contou em uma comissão na Câmara dos Deputados em outubro
como é hoje sua situação. Seu depoimento revela o sofrimento dentro dos centros de detenção. Aí eles levaram o meu marido e o meu irmão. Pegaram as coisas deles, jogaram dentro da van. E lá eles não têm água potável para beber. Comida lá eles não conseguem comer. O meu marido perdeu 11 quilos dos dias que ele ficou lá. Ele perdeu 11 quilos, não comia, não bebia, não tinha água para beber. E ele dormiu duas noites no chão. 2 dias ele ficou no chão gelado, sabe? No chão gelado, sem nada para dormir. Que numa sala que era para 8 pessoas, eles ficaram 16 pessoas num quartinho, tipo num porão, sabe? Caso de Freeley Brás, mineiro, pai de 6 cidadãos americanos, ajuda a entender a pressão. Um dos seus últimos atos com a família foi reunir todas na sala para uma oração. Depois, foi ao aeroporto de Boston para uma viagem que nunca planejou. Assinou a saída voluntária. No total, o governo americano insiste que 1,5 milhão de estrangeiros já deixaram o país de livre e espontânea vontade. Os números não foram comprovados por nenhuma entidade independente e nem detalhados pela Casa Branca. Mas fazem parte de uma tentativa deliberada do governo Trump para colocar pressão máxima para que os imigrantes sem documentos optem pela saída. Brás vive nos Estados Unidos desde 2005. Entrou de forma irregular, mas obteve autorização de trabalho, número de seguridade social, abriu empresa, pagou impostos, manteve uma escolinha de futebol e um programa de rádio de grande audiência. Não tinha antecedentes criminais e era referência na comunidade. Mas tudo mudou com o retorno de Trump à Casa Branca. No dia 14 de maio, como ele sempre fazia uma vez por ano, se apresentou às autoridades migratórias, uma prática comum entre aqueles que esperam um dia serem regularizados. Mas naquela tarde a história seria diferente. Antes de entrar na sala de entrevistas, ele ouviu que a mulher que o antecedeu havia tido um ataque de choro. "Ela vai ficar bem", afirmou um dos policiais. Quando foi a vez do brasileiro, uma tornozeleira foi imediatamente colocada em sua perna e pediram que ele retornasse em uma semana. Cumpri a ordem e uma semana depois eu estava lá, contou Brás. Mas quando entrei na sala, um agente me disse que a ordem que eles tinham era para me levar preso, lembra o brasileiro. Sobre a mesa havia uma corrente e algemas. 4 agentes, na pequena sala, deixavam claro que o objetivo era colocar medo. Eu entrei numa sala e quando eu entrei nessa sala tinha uma corrente em cima da mesa. Ele mexia na corrente, fazia aquele barulho, e aí ele falava: "Olha, a ordem que eu tenho hoje é para te levar preso, é para te levar detido e te deportar." E aí eu fiquei meio... Porque ali dentro, o que eu falasse, eles usavam contra mim. E eu lembro de você falar assim: "Mas como assim? Por que vocês vão me deportar? Eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer." E aí ele falou para mim: "Se você achar ruim, eu te levo agora." Depois de uma conversa, um deles disse que Brás deveria se considerar sortudo por não ser levado imediatamente. Brás recebeu um prazo de 15 dias para sair dos Estados Unidos, de forma voluntária. Segundo ele, nas conversas com os agentes, alguns deles pareciam entender que a política adotada contra os estrangeiros era injusta. Eles, inclusive, confidencializaram que estavam para se aposentar e que o governo tinha feito uma prioridade de levar essas pessoas vulneráveis como ele. Tanto é que nesse dia uma pessoa entrou antes de mim e eu não vi ela sair mais. Então, assim, foi bem triste. E esses agentes, eles falaram para mim que era a nova política desse governo, de pegar as pessoas que já iam ali. Então vamos ir. Eu sei que pode ser que tenha tido pessoas que foram libertadas. Mas o que eu ouvi da boca deles é que essa é uma nova política, que eles estavam cansados, porque os seus superiores não queriam saber de nada, só aprender e deportar, e ouvir a história das pessoas. E isso eles não fazia bem para eles.
pressão sobre os agentes da polícia é de fato uma marca do governo Trump. A Casa Branca insiste que quer que 3.000 estrangeiros sejam presos por dia, uma meta que os fiscais de imigração ainda não conseguiram atingir. A taxa está em cerca de 1.400 por dia. Irritado, Trump tem trocado a direção da agência de imigração, demitido funcionários e ordenado que qualquer um seja preso, inclusive aqueles que cumprem a lei. Você tem que deixar no país. Por quê? Eles falaram para mim. Porque o governo optou por números, por seres humanos. Eles querem ver números. No final do dia, eu vou ser o número 100, número 200, número 10. Não é um ser humano com uma história, com uma família que está passando por aqui. E hoje, infelizmente, é o que a gente vê. Pessoas que estão sendo deportadas e que têm histórias extraordinárias. Pessoas que deram a sua vida nesse país. Pessoas que serviram o país. Em menos de um ano no poder, Trump não apenas demonizou o outro, como retirou seu aspecto humano. Acusou-lhes de comer animais de estimação e, em cada comício para uma multidão alimentada pelo ódio, mostrava imagens em telões gigantes da violência de criminosos estrangeiros. Disseminou como poucos a xenofobia, que nada mais é que o medo do outro. Borrou a linha entre delinquentes e trabalhadores imigrantes. Os populistas conhecem o poder do medo. Sabem que o medo é um instinto fundamental para a sobrevivência. Mas, quando convertido em arma política, ganha o poder de uma bomba atômica. Para esses populistas, o medo tem a capacidade de disseminar um sentimento de caos e, assim, legitimar ações. O medo abre o espaço para fabricar um outro indesejado e, assim, justificar o autoritarismo. Numa era de incertezas profundas, o medo é moldado para caber no projeto de poder. Define quem será o estrangeiro a temer. Embaralha segurança com identidade, valores, emprego e cultura. E vende muros como se fossem razão de estar. A extrema-direita precisa de um inimigo e encontrou no estrangeiro o ponto vulnerável e indefeso para promover sua manipulação das emoções. Enjaulá-lo em Guantánamo, ou simplesmente tê-lo como uma ameaça psíquica rondando as ruas de Boston, Chicago ou Nova York, é a face mais clara da desumanização como política de Estado. Apresentação: Jamil Chad. Roteiro: Jamil Chad e Thaís Reis Oliveira. Produção: Mariana de Mello. Edição de som: Carlos Melo e Lola Magalhães. Coordenação editorial: Thaís Reis Oliveira.